Galera, bom dia. Então, vamos começar a nossa aula. Meninas estão aqui. Meninas. Lembrei daquele cara aquele dia. A nossa aula já está sendo gravada, tá? Então, a partir de agora, a aula já está sendo gravada. E vamos começar, então, nossa primeira aula aí de design gráfico, ilustração digital. É basicamente a mesma coisa, tá? Ilustração digital, design gráfico. Na verdade, ilustração digital é uma ramificação do design gráfico. Aí a gente vai falar sobre esse conceito aí para a gente poder entender melhor. Antes de a gente começar a nossa aula, né, deixa eu falar algumas coisas com vocês para que a gente não tenha problemas futuros aí. Esse aqui é o terceiro módulo de vocês, né? Vocês tiveram o TIC, tiveram produção de documentos profissionais e agora ilustração digital, correto? Certo, né? Ótimo. Então, esse é o terceiro módulo de vocês. Só para que vocês saibam, nesse módulo existe avaliação prática. Tá? Até agora vocês não tiveram avaliação prática, né? Foi só avaliações teóricas, aquelas de responder lá no formulário. Então, a gente tem avaliação prática no módulo de ilustração digital, certo? Faça as suas atividades, exercícios e provas no dia que for liberado e no horário da aula. Por que eu estou falando isso? Vocês têm esse horário de 9h30 até as 11h, que é o horário de vocês, para que vocês possam fazer os exercícios. Eu vou ficar com vocês todos os dias até 11 horas. Eu vou ficar com a sala aberta, mesmo que eu termine a aula antes. Termina a aula e aí eu libero vocês fazer exercício. E o que acontece quando eu libero o aluno para fazer exercício? Ele faz exercício? Não, ele pega e fala, eu faço depois. Aí não faz. Ou então os que estão presencial pega e fala, não, vou fazer em casa. Ele vai fazer em casa? Não vai. Ele está tendo aqui a oportunidade de fazer agora, tendo tempo livre, com a ajuda do professor e ainda dos colegas de sala de aula. Ele não fez? Você acha que ele vai fazer em casa? Não vai. Aí, quando chega no dia da prova, que é prática, ele vai perguntar, como é que faz isso mesmo? Os exercícios, eles servem para que vocês aprendam a fazer. Porque senão seria apenas uma palestra. Tá? O exercício, ele serve para exercitar o que foi aprendido durante a aula. Se não na hora da prova, e na hora da prova, eu desaprendo tudo. Eu não sei de nada. Porque é uma prova. É você e você. É você e seus recursos. Pode usar a internet? Pode, porque é um recurso. Mas eu não sou um recurso, eu sou um cliente da prova. Após o horário da aula, todos os exercícios avaliativos e provas serão bloqueados e só serão liberados mediante a apresentação de atestado. Tá? Então, se a prova, por exemplo, daqui a 4 aulas a gente tem prova. Aula 1, aula 2, aula 3, na aula 4 prova. A prova começa de 9h30 até as 11h. Deu 11 horas, eu bloqueio. Dependendo do tamanho da prova, se for uma prova prática muito grande, eu ainda deixo 24 horas. Mas nunca é tão grande assim. Tá? Por quê? Porque vocês, por exemplo, os alunos que estão presencial aqui, eles vieram para cá, o horário que vai ter de fazer os trabalhos é das 9h30 até as 11h. Né? Então, depois tem escola, tem outra coisa para fazer, tem pai e mãe para cuidar, tem irmão, tem namorado, tem um monte de coisa. E aí nem lembra mais do que existe. Né? Então, caso reprovação por falta não justificada, ou seja, aquele aluno que some, isso aí que aconteceu com ele, não tem atestado e sem declaração de alguma coisa, para você refazer o módulo, você quer fazer o módulo, se você quiser o certificado, será cobrado 2 parcelas, que é o valor do módulo, são 2 meses. Né? Então, se você reprovar por falta não justificada, né? Eu só reprovei porque eu não aprendi nada, mas eu estava em todas as aulas. Opa, você pode refazer o módulo de graça, troca de horário, troca de professor e refaz o módulo de graça. Se você faltou pouquinho ponto para passar, você tem a recuperação. Mas para você fazer a recuperação, se está apto a fazer a recuperação, você precisa ter comparecido em mais de 70% das aulas. Que abaixo de 70% você reprova por falta. Tá? Alguma dúvida em relação ao que eu falei até agora?
Eu acho melhor, Maria Clara, assistir a aula primeiro para depois fazer, porque quando você vai fazendo durante a explicação, às vezes você perde uma explicação, entendeu? Não é que seja proibido, se fosse eu nem liberava, não é que seja proibido, mas é porque é melhor para vocês aprender esperando a primeira explicação, entendeu? Vamos lá, então, né? Recados aí dados. Vamos começar, então, com o nosso módulo de ilustração digital, né? Uma guia aí do design gráfico, tá? A nossa primeira aula, né? A aula de hoje, a gente vai falar sobre logo e cores, tá? Hoje será uma aula mais teórica, mas relaxa, vai ter parte prática de exercício. Mas hoje vai ser uma aula mais teórica. Primeiramente, as pessoas me perguntam, eu sendo um designer gráfico, sendo um ilustrador, em que eu posso trabalhar? O mercado é bem amplo e com inúmeras possibilidades de trabalho para profissional que se enquadre no segmento de design gráfico digital, ilustrador digital ou ainda marketing digital. Se você quer ser um ilustrador digital, se você quer ser um designer gráfico, se você quer ser um digital influencer, cara, hoje tudo precisa de um ilustrador. Ou que seja um ilustrador, ou que seja um design gráfico, para poder criar as artes, os templates, os thumbnails, tudo quem faz é o ilustrador ou o designer gráfico. Tá? Além dos segmentos acima, você ainda pode ser arte finalista, pagando em torno de 1.800, dependendo da empresa, aqui em Brasília. Tá, em 1.800 a 2.500, depende da empresa. Diagramador. Você sabe o que é um diagramador? Vocês têm ideia? Alguém sabe o que seria? Sabe quando você pega uma revista, um jornal, ou um livro, um site, e vê as coisas tudo organizadinho, bonitinho, tudo harmonicamente? Isso dali é um diagramador que faz. É o cara do design gráfico, é uma área do design gráfico, né, que faz a diagramação. Ele precisa ter um olho clínico, precisa ser bem exigente. Tem o próprio design gráfico, né, que cria e tudo mais. Você pode trabalhar para web design ou designer de web, né, que você acaba precisando. Você pode ser um projetista, você pode ser silk screen, você pode... Cara, tem inúmeras profissões aí para a galera, né, da área gráfica, da área de design, tá? Além do design digital, ilustrador digital, marketing digital, você pode fazer cartão, você pode ser seu próprio funcionário. A minha cunhada, seu próprio patrão, né? A minha cunhada, ela comprou uma máquina de estampar caneca. Você sabe o que é a máquina de estampar caneca, né? Não, ela comprou uma individualzinha, pagou 700 e pouco na máquina. Né? Aí ela começou a fazer caneca, ela não sabia mexer com nada, ela comprou a máquina porque falaram para ela que era fácil. Aí ela comprou, começou a fazer as coisas só baixando na internet e imprimindo nas canecas. Ficava feio. Aí ela foi lá em casa e pediu para eu ajudar ela. Eu ensinei CorelDRAW para ela, que é um software muito, muito avançado. Mas eu ensinei para ela, eu ensinei umas 5, 6 aulas. Eu falei, agora você se vira, pesquisa na internet. Você vai atrás. Aí ela aprendeu a mexer e hoje ela já comprou a de estampar a camisa, ela tem a de estampar a caneca, ela tem a de fazer garrafinha. Cara, ela já tá com um monte como é que fala? Personalizados, né? Os personalizados dela. Então ela tá lá, né? Depois eu passo o Instagram, se vocês quiserem ver as coisas que ela já faz. Ó, fazendo marketing para mim, né? Processo de criação, né? O que é o processo de criação? Vamos lá entender sobre o processo de criação, né? Começando aí pelo briefing. Eu recebi hoje uma proposta de emprego, só que assim, tem umas coisas lá que eu não tenho, e eu vou até perguntar se o cara aceita uma coisa a menos, né? Umas coisas a menos. Mas um dos pedidos dele é isso aqui, ó. Saber fazer briefing, no inglês. E o que é o tal desse briefing? Ele é a coleta de dados, é a coleta de informações. É elaborado juntamente com o cliente e deve conter informações sobre o produto, a empresa ou serviço que será desenvolvido. Quanto mais informação você tiver do seu cliente, melhor. Então, quando você vai criar uma logo, você vai criar uma arte, você vai criar um banner, o que quer que seja para o seu cliente,
Você precisa sentar com o seu cliente e colher algumas informações. E quais são as informações mais importantes? Primeiro, o nome do cliente que será atendido. Uma breve descrição de como o cliente se posiciona no mercado. Cara, para você ser designer gráfico, ilustrador para alguma empresa, você precisa entender a empresa. Você precisa entender o que a empresa tem, o que a empresa faz. Vamos pegar um exemplo aí da área de marketing que deu um prejuízo enorme recentemente para uma empresa muito famosa. Vocês que acompanham a internet, Instagram e tudo mais, eu tenho certeza que vocês ouviram falar do Mac Costela. Vocês já ouviram falar? Vou mostrar para vocês aqui. O McDonald's. Costela não, perdão. Picanha. É Mac Picanha. Mac Costela já é outra coisa que eu estava vendo ontem. O Mac Picanha, até recentemente, né, tava lá, não sei o quê. Isso o marketing anunciou como o quê? Mac Picanha. Você compra o McDonald's achando que é o quê? Picanha. Só que aí um advogado aí que eu sigo ele nos canal, ele pegou, ampliou essa arte aqui, e aqui nesses textinhos pequenos tem escrito que é carne bovina com molho sabor picanha. Ou seja, não é carne de picanha. É uma carne bovina normal, mas que tem um molho com sabor de picanha, que é colocado por cima, e aí o cara come achando que é picanha, pelo preço também super alto, né? Então, acabou que agora não existe mais, tá? Foi removido do cardápio do McDonald's essa semana, né? E o McDonald's vai criar um outro... Já tem até um comercial novo do McDonald's falando que vai atualizar o sabor e tudo mais, por causa disso daqui. Né? Tem que é o concorrente do McDonald's mesmo, que eu esqueci. Burger King? É o Burger King e tem outro, é o Bob's, né? É o Burger King. O Burger King picanha, não, é costela. É ela, né? É ela. É ela? É ela. É ela. O BK Costela, se eu não estiver enganado, ontem eu estava vendo também sobre isso aqui, que ele também não é de costela. E que, na verdade, é carne de porco. E já teve muita gente passando mal, porque é alérgico à carne suína, comeu e foi parar no hospital. Então, quando você é do marketing, quando você é ilustrador, quando você é designer gráfico, você tem que tomar cuidado com como que você vai apresentar tal produto. Porque se você apresentar um produto, tipo assim, se você for do marketing, oferecer uma dessa daqui, ou como no McDonald's levou um prejuízo que vocês não imaginam, tanto de ação que estão movendo contra ele. Mesma coisa já vai acontecer com o Burger King também. Um monte de gente já está movendo ações contra, por esses motivos, porque não foi passado o que realmente era para ser. Ah, mas a empresa é grande, tem dinheiro. Sim, mas você tem que pensar isso na empresa grande, na empresa pequena, e em todo lugar. Tem que observar também possíveis concorrentes. Quem são os concorrentes da marca? Você tem que observar também fatia de mercado que pertence ao cliente. O que é a fatia do mercado que pertence ao cliente? O mercado é uma área muito grande. Você tem que observar quem é que vai pegar, quanto por cento do mercado pertence a esse cliente. O que ele tem no mercado de diferencial? Apresentação do produto ou peça de campanha, né, que ele já tem. Se ele já tem alguma coisa para mostrar para os clientes, se não tem, você vai ter que anotar também. Detalhes do produto, incluindo desde sua aparência até sua utilidade para quem irá comprá-lo. Então, se o cara tem um produto inovador, se tem um produto qualquer, você vai ter que, primeiro, saber o que é o produto do cliente, saber qual a aparência do produto do cliente,
Saber como que você vai poder vender para o seu cliente, qual a utilização daquele produto no mercado. Informações e hábitos do público a ser atingido com base em uma persona. E aqui rola um problema não, aqui rola uma questão muito importante, que se você quer ser digital influencer, se você quer ser blogueiro, se você quer ser youtuber, se você quer trabalhar nessa área, ganhando dinheiro fazendo videozinhos, fazendo story, você tem que conhecer o seu público. E como você é o marketing ou o design de uma empresa, você tem que conhecer, além da empresa, o público da empresa. Porque tudo isso influencia. Como a agência deverá se comunicar com o público, qual o orçamento que o cara tem disponível, que você vai dar o orçamento para ele. E você precisa ver o que vai se enquadrar dentro desse orçamento. E prazos para finalização e entrega. Bora lá. Processo de criação ainda sobre o brainstorm. O que é o brainstorm? Brainstorm significa tempestade ou chuva de ideias, ou trovoada de ideias. Né? O objetivo é ter o máximo de ideias possíveis. Né? Uma regra básica é que não existe ideia ruim. Quando eu estou num processo de criação, eu saio riscando um monte de papel, fazendo um monte de desenho. Quando eu vou criar uma logo, eu faço um monte de desenho para ver se algum daqueles dali me serão satisfeitos. Então faz um monte. É traço no papel mesmo. Você pega um papel e desenha a lápis mesmo. A lápis, que é melhor. Na verdade, eu prefiro ainda a caneta. Porque eu gosto da caneta, porque a caneta você não apaga. E o lápis, a gente acaba tendo uma mania de querer apagar e retocar alguma coisa. Tá? Mas a ideia central seria, você pode fazer a lápis toda a sua ideia e vai passando a limpo, sempre melhorando alguma coisa, até chegar a um ponto... Se você errar, por exemplo, geralmente quando é uma palavra faz de novo inteiro. No processo de criação, o ideal é que você pode riscar livre. Não tem o que ficar errado, porque é um processo de criação. Tá? Vocês podem riscar à vontade, fazer desenho de um jeito, se não gostar, faz outro do lado, faz outro por cima, pega outra folha, faz e aproveita. Né? Porque depois, quando você sai do rascunho ou esboço, né, e vamos falar sobre isso agora, que você vai trazer para um programa para poder trabalhar. O que é o esboço? O esboço é uma anotação ou esquema que depois será desenvolvido, ou seja, é uma prévia. Vocês notaram que o esboço não necessariamente precisa ser algo já visível, ele pode ser apenas anotações. Agora, o rascunho é algo que foi escrito e depois será passado a limpo e aprimorado. Então, o esboço é simplesmente algo jogado. O rascunho já é uma coisa mais próxima do ideal para depois ser o ideal. Também se denomina esboço qualquer rascunho ou delineamento iniciado, elaborado com o propósito de facilitar uma análise preliminar a respeito da realização de uma obra. Isso é aleatório. Software mais utilizados, né? Software que a galera usa bastante. Vamos lá, existem diversos softwares para você trabalhar com um ilustrador digital, com design gráfico, entre outros, mas os mais comuns, e aqui eu vou organizar da seguinte maneira, eu vou até mudar isso aqui. Se você quer fazer, tem muita gente que me questiona assim, professor, qual é o melhor, Photoshop ou CorelDRAW? Muita gente que está começando na área de design gráfico faz essa pergunta. O Photoshop, ele é uma coisa. O CorelDRAW faz outra coisa totalmente diferente. São ferramentas para funções diferentes. Qual o melhor, Photoshop ou Canva? São coisas totalmente diferentes. Vamos entender um pouquinho sobre elas. O Photoshop, ele é um editor de imagem poderosíssimo. É o melhor que existe. Tá? É tão bom o Photoshop que as pessoas chamam qualquer programa de editor de imagem como Photoshop. Vou fazer um Photoshop na minha foto. O cara nem sabe mexer com Photoshop. Ele vai usar o filtro do Instagram.
Ele vai usar um filtro qualquer e diz que foi pelo Photoshop. Um exemplo clássico disso aqui é porque, assim, quando as coisas elas emplacam, quando é muito boa, é muito famosa, o nome da marca acaba virando o nome do produto. Por exemplo, quando você vai no mercado, você compra macarrão instantâneo ou você compra miojo? Você procura por miojo, não é? Ninguém procura por macarrão instantâneo. Ninguém procura por poliestilene expandido. Vocês compram isopor. Isopor é marca. O nome do produto é poliestilene expandido. Ninguém compra no mercado esponja de lã de aço. A gente compra o quê? Bombril. Ninguém compra artes flexíveis com ponta de algodão. Você compra o quê? Cotonetes. Ninguém compra goma de mascar. Você compra chiclete. E chiclete é marca. E a loja? Sua avó, ela é do conceito, do nome certo. Vocês... Quando ela mas essa goma de mulher. Mas com essa bola. Essa goma. Outra coisa que o pessoal chama muito é o Presto Barba. Né? O nome certo é lâmina de barbear. O Gillette, né? O Gillette. Gillette é marca. A galera vai lá. Mas o nome certo é lâmina de barbear. Aí o pessoal chama de Presto Barba ou Gillette, né? Dá o Gillette. Só que o Gillette é só aquela... Quer dizer, nem é, né? Ali é lâmina. É lâmina, navalha. Navalha já é o bracinho. Entenderam a ideia? Então as pessoas chegam, tira uma fotocópia para mim, senhor. Quem fala isso? O pessoal fala, tira a xerox. Quem fala, tira a fotocópia? Então o Photoshop, ele ficou aí por causa disso. Ele é o melhor e o mais poderoso editor de imagem. As pessoas acabou deixando de chamar o nome de editor de imagem e começou a chamar apenas de Photoshop. O Corel Photo Paint, olha só o nome, Corel Photo Paint. Ele sim é um editor de imagem, mas ele é péssimo, ele é horrível. E o Corel Photo Paint, o editor de imagem. Aí o Corel Draw, ele não é um editor de imagem. O Corel Draw, ele é um editor de vetores. E aí é uma coisa, outro nível. Ele cria vetores, ele é um ilustrador. Ele serve para você criar ilustrações. Beleza? Então, como a gente tem um ilustrador, né, como o CorelDRAW, a empresa que fabrica o Photoshop, que é a Adobe, também criou o Illustrator. Falou assim, não, eu tenho que colocar um concorrente contra o Corel. E aí ela tem o Illustrator, que é o concorrente direto do CorelDRAW. Ainda na mesma linha, né, para poder criar diagramações, que o CorelDRAW consegue fazer muito bem, o Illustrator não, eles criaram uma ferramenta chamada InDesign, que juntando os dois aqui, dá um CorelDRAW. Mas aí quem for fazer faculdade alguma vez na vida aí de design gráfico, de ilustração digital ou de marketing, na verdade, as faculdades elas descartam o CorelDRAW. Por que elas descartam o CorelDRAW? Na verdade, porque o Corel é caro, muito caro. É muito caro. Então, eles compram o Photoshop, o Illustrator e o InDesign num único pacote, ao invés de comprar o CorelDRAW também por fora. Que eu né, que sou da época do raiz mesmo, eu uso o CorelDRAW e Photoshop. Eu não gosto do Illustrator e InDesign. Mas, enfim, Canva, eu vou falar um negócio para vocês. Eu odiava de paixão o Canva. Sabe quando você tem um amor por odiar alguma coisa? Sabe? Eu amo odiar aquilo. Eu odiava o Canva. Né? Por que eu odiava o Canva? Eu tinha uma cliente, ela trabalha até aqui perto, não vou dizer onde é a loja dela, e essa minha cliente me gerava em torno de 1.800, 1.500 por mês para eu fazer só as artes que ela mandava no Instagram, no Facebook, nos lugares. E aí eu já fazia tudo para ela, né? Todas as artes eu fazia. Aí um sobrinho dela, estudante de empreendedorismo, chegou para ela e apresentou o Canva. Falou, tio, você não precisa pagar para fazer isso, não. O Canva faz. A senhora mesmo faz no Canva. Porque o Canva tem
tem tudo já pronto, só edita. Cara, eu fiquei com tanto ódio. Eu fiquei com mais ódio do Canva do que da mulher. Porque ele quebrou minhas pernas, cara. Foi quase 2 contos por mês a menos. Né? Vocês imaginam aí. Mas o Canva, hoje, né? Hoje, como eu já não tenho mais ranço dele, não, já sou brother dele, já uso ele a meu favor. Né? Tanto quanto o Krita também, né? Que é uma ferramenta bem parecida. Mas eu tô querendo falar desse camarada aqui, ó. Fotopeia. A gente vai trabalhar muito com Fotopeia e com Canva, tá? São os dois que a gente vai trabalhar bastante. O Fotopeia, cara, o Fotopeia, ele é o melhor programa de edição de imagem depois do Photoshop, sem sombra de dúvida. Porque o Fotopeia, ele é um GIMP evoluído, né? Pegaram a base do GIMP, editaram ele, que nem colocaram aqui o GIMP, também é um programa muito bom. Deixa eu até botar aqui, ó. Que é um programa muito bom. Pegaram a base do GIMP, que era um super editor de imagem para Linux, e editaram para ele parecer com Photoshop e deixaram online. Então, o Fotopeia é um Photoshop online, que você faz tudo que você quer, edita do jeito que você quiser, igual o Photoshop. Igual o Photoshop. Atalho, as ferramentas são todas iguais. E a gente vai aprender a trabalhar com eles, tá? Mas vamos lá, vamos falar sobre as logos, né? Que hoje a nossa aula é sobre logo, né? Eu já falei bastante coisa para vocês de como fazer um briefing, né? Conversar com o seu cliente, saber o que seu cliente quer. E a gente vai ter hoje aí um exercício para vocês voltado para logo. Logo, de maneira simplificada, são imagens, textos, formas ou uma combinação dos três que descrevem o nome e o propósito de uma empresa. Vocês sabem de que empresa é essa logo aqui? É de cerveja. É de cerveja. De qual empresa? Esse aqui não é o nome original. Oxi. Foi tirado o nome original aqui, colocado esse texto aqui. Foi colocado esse texto de zoeira. Precisamos de um novo nome. Está escrito, precisamos de um novo nome. A Corona. É a Corona. Entenderam? Corona? Sacanagem, né? Mas vamos lá. Diferença das logos e logotipos, né? Tem, eu vou fazer um logotipo, mas não sabe o que é um logotipo. Vou fazer uma logo, mas não sabe o que é uma logo. Então, vamos lá. Aí, logomarca, logo, logotipo, cada um tem suas coisas, tá? A gente vai explicar cada um o que é. Primeiro, logotipo. Pelo nome, ó, tipo. Se tem a palavra tipo, é porque precisa de tipos, que são textos, tá? Então, logotipo é um termo popular para sua definição. Em sua definição, é uma marca feita sobre tipos. Então, somente tipografia, apenas textos. Olha 2 exemplos aí de logotipo. A Google, que é apenas textos, e a Coca-Cola, que se você virar ao contrário, você vê o diabo, né? Vocês já viraram e viu o Olá, diabo, tá vendo? E se você juntar as duas logos da Coca-Cola cruzando assim, você vê lá uma imagem que parece o... E se você coloca em pé, você vê um cara cuspindo no outro. E se você gira de posição em pé, você vê um cara de chapéu e chifre fumando. E a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Símbolos e ícone, tá? Existe também a questão de ter símbolo ou ícone, né? Vocês sabem o nome dessas 2 marcas aí? Pepsi e Apple. A Apple e a Pepsi, né? Precisa ter texto escrito para vocês definirem, identificar? Vocês viram como o símbolo ou ícone ele é tão presente que ele consegue representar a logo? Isso é uma logomarca, né? Não, esse aqui é só símbolo. Só o símbolo. Só símbolo. E olha só que legal, isso aqui é um gordinho sentado. É um de calça jeans e camisa vermelha. É um quê? Um gordinho sentado. Não, mano. Que isso, cara. Ele vai dar pra você. Sou do Pets. Escrevi certo. Vou pegar pra vocês verem. Caraca, Pets. Eu não chego a esperar a Coca-Cola, não, velho. É bom, mas não chega, não.
Que isso? Porque a logo veio branca, calma aí. A logo já veio com fundo riscado. Eu vou usar a caneta branca aqui para poder mostrar para vocês. Ah, vai fazer... Primeiro eu vou mostrar o seguinte. Não, deixa eu pegar uma logo aqui com fundo branco. Olha só que louco, velho, que a Pepsi fez. Eu posso usar porque eu sou gordo, tá, gente? Então, vão fazer o quê? Que eu tô fazendo gordofobia comigo mesmo? Puxa, velho, que a borracha não cresce. Pronto. 200 anos sem mexer no pente. O pente é um editor demais isso também, tá, galera? Você precisa saber. Pra pintar ele. Mas, cara, os caras que manjam de pente, eu vou te contar. Primeiro eu vou fazer uma cópia. Porque... Você não ensinar a usar o pente? Mais que ninguém mais usa hoje em dia. Tem mais um. Ó, primeiro, um gordinho sentado. Aqui aí vai ser a cabecinha dele. Os braços. Aqui. Ah, que isso, cara. Ele fez um bigozinho. É claro, o bico fica sempre de fora. Agora, tem uma outra coisa. O gordinho também pode estar abaixando para pegar alguma coisa. Tipo... Nossa! Gordinho, é. O Cofrinho sabia que ia fazer isso, sabia. Mas não é igualzinho, mano. Que isso, mãe. Ai, velho. Se alguém riu, não vai pro céu, tá? É. Ninguém, velho. Vocês estão bom, mano. Para com isso. Vamos lá, próximo item. Tem o imagotipo, tá? O imagotipo, ele é a junção de um símbolo, né, de uma imagem, e do texto, tá? Do tipo. Né? Normalmente, né, você consegue separar os dois e identificar a si mesmo. Né? A TIM, por exemplo, apenas com o símbolo da TIM você consegue identificar que é a TIM. Mas a logo todinha, ela é assim, ó. É o texto com o símbolo. A mesma coisa da Lacoste. Né? Tem lá o... É porque era para ser do Loki. Tá vendo aqui o chifrezinho do Loki? Eu achei que você era antena de barra. Não, isso aqui é do Loki. Que isso? É porque... Não, para. Você fala malévola, alguma coisa. Malévola, se fosse preto, ainda vai. Se fosse preto, ainda vai. Mas daqui é do Loki. É o Lacoste. Mas vamos lá, sério. Sou uma pessoa séria. A Lacoste, né, se você usar só o jacarezinho ou só o texto, né, o cara consegue identificar o nome da logo. Né? Mas a logo completa é junto. Igual alguns do Monel, que o povo da Lacoste, né, que é outros animais que estão em extinção, daí combate de falsificado. O falsificado, normalmente, ele parece muito com o original. Muito. Mas tanto, fica até melhor, às vezes. Tem o isologo. O que é o isologo? É quando o texto está junto da imagem, né, do símbolo, mas você não consegue separar. Por exemplo, a Burger King, que é assim, se você separar só um pedaço de hambúrguer, ninguém vai entender. Né? Apesar que se usar só o texto, as pessoas vão saber. Mas aí você tem que lembrar sempre dos dois lados. E se eu pegar só os pedaços do hambúrguer, as pessoas vão saber? Não vão. A mesma coisa da Ford. Né? A logo da Ford, ela é isso aqui. Se você colocar só esse pedaço jogado por aí, talvez alguém possa até lembrar, mas que vai bater o olho e saber que aquele é o símbolo da Ford. Não vai. Tá? Existe o isotipo monograma, que é duas ou mais letras que formam um símbolo. Por exemplo, da HP, ou do Harry Potter, se vocês preferirem. Harry Potter. E tem os da Lady Gaga. Aqui, gente, ó, LG, Lady Gaga. Se a HP... Vocês sabiam que a HP pagou um dinheiro para o Google
para que quando alguém procurasse no Google HP, não aparecesse Harry Potter? Caraca. Porque Porque senão todo mundo que ia procurar, não sei se ainda está valendo aí isso. tá Ó, HP. Ó, só mostra sobre o HP. Não mostra sobre Harry Potter. acabou com o Google, né? Ele teve que pagar para o Google não fazer essa combinação. Tá vendo? Então ia HP. diretamente. Bota Harry. P. Não, aí vai. Aí é Harry Potter. Mas eu teve que pagar para isso não acontecer. Mas às Mas- vezes ainda acontece. Mas muito lá para baixo, muito segunda, terceira página. E aqui vocês notaram que a logo... Exatamente, é isso que eu ia falar agora, João. A logo da LG parece uma cara. Na verdade, piscando, é um olho piscando. E o L não. L e o G. Isso. Aí tem um L, um Gzão. E se você pegar esse L, subir ele, encaixar certinho aqui, ele encaixa certinho, fica parecendo o Pac-Man. Pac-Man. Vocês conhecem o Pac-Man? É o que você chama de come-come. É que é. Próximo. Existe também o isotipo ainda, né? Só que é uma sigla, né? E aí são os textos, né? Formam uma marca, né? Já é uma sigla um pouco maior, mas ainda assim, só pelos textos continuam formando a sua logo. Tá? Como a gente tem a IBM, que é tecnologia de computadores, tá, gente? E temos o HBO, o HBO. Existe também o isotipo só de inicial, como o Pinterest, por exemplo, que é esse aí, que parece, não sei se vocês já perceberam, mas esse P de Pinterest, ele na verdade é aqueles pinozinhos que você coloca prendendo no papel, uma folha. Aqui, ó. Ah, é só aquela partezinha? É só o Pzinho, só o P. Não, só a partezinha. Ó, aqui. É, só essa partezinha. E isso aqui é a bolinha de cima. Criatividade, gente. O pessoal do design é tudo doido. Tem que... Eita! Olha só que legal. Eu sou programador PHP, né? PHP é uma linguagem de programação. E aí, eles colocaram um elefante para representar o PHP. Por quê? Porque se você olhar as letras PHP, você consegue ver um elefante. Ó, o P, que é uma orelha, e a tromba, e aqui as patinhas e a bundinha. Então, olha só. Aqui é o narizinho, que é o primeiro P, aí o H e o outro P, que é aqui fazendo a bundinha. Tem mais para Não, não pode. Tudo que se você usar algo que já existe ou que pareça com alguma coisa que já existe, pode ser chamado de plágio e é ruim. E aí dá processo. Vamos lá, nós temos o isotipo ainda que pode ser a assinatura, né, da pessoa, por exemplo, ou a firma, né? Por exemplo, a Ray-Ban, você chama de Ray-Ban, Ray-Ban. E tem o Walt Disney. O Walt Disney. Só tirar o áudio. Você sabia que o nome Walt Disney é o nome do cara, né? Que morreu. Você sabe que o Orkut vai voltar, né? E que o nome do Orkut é dado porque o dono, o cara que criou o Orkut, se chamava Orkut. Caramba, parece Canadense. não tá vendo Maria de Fátima do Socorro. Conheço, né? A minha madrinha. E ela é do Maranhão, de Codó. Será que você não falou da minha madrinha? Não. Não é possível. Cores. Né? A cor é uma informação visual causada por um estímulo físico percebido pelos olhos e decodificado pelo cérebro. Vamos falar um pouquinho sobre as cores, sobre peso de cores e tudo mais. Primeiro, vocês sabiam que não existe escuridão, né? Existe o quê?
Ausência de luz. Para que haja cor, precisa haver luz. Tá? Então, vamos lá. A cor é uma linguagem, né? Um instrumento de comunicação. E sabendo disso, conseguimos interferir em uma série de sensações que elas podem provocar nas pessoas que estão vendo, como dimensão, peso, iluminação, temperatura e até emoção. E pensando nessa série de sensações, vamos falar um pouco sobre a psicologia das cores. Tá? As cores de determinado elemento têm diferentes impactos, dependendo da pessoa, e também influenciam no comportamento humano. O marketing e design de qualquer produto envolve a pesquisa sobre as necessidades do cliente, gostos, desejos, preferências, entre mais. Uma dessas pesquisas psicológicas revelou o impacto das diferentes cores nas mentes dos nossos clientes. Né? Eu deixei aqui para vocês um link aonde tem, né, um assunto todo voltado para personalidade, psicologia das cores, porque senão a gente ia gastar umas 4, 5 aulas falando só sobre psicologia de cores, tá? Eu deixei o link lá, ó, se vocês clicarem, vocês vão cair diretamente sobre a influência da psicologia das cores, tá, nas pessoas. Mas, como eu falei, a gente vai ficar por aqui um pouco, né? Não vai tratar muito um assunto, mas eu preciso abordar um pouquinho para vocês. Modelos de cores são padrões com foco em facilitar especializações a depender do meio pela qual a cor será percebida. Cada modelo de cor é adequado a uma finalidade, né? Cada um possui uma forma diferente de identificá-las. Existe o padrão chamado padrão RGB. Onde é que usa esse padrão RGB? O que é esse RGB? Quando é um padrão RGB, a gente tem a junção das cores red, que é o vermelho, green, que é o verde, sério mesmo? Olha, já aprendeu uma coisa já não, tá ótimo, tá valendo, tá valendo. Red e roxo? Eu tava tipo, eu pensei, se eu estar roxo. Que isso? Bora lá. Red, green e blue, né? O blue é azul, tá, gente? Eu sei como Blue. E o Red, que tem um filme também da Disney. Tem, que é crescer, é uma loucura, é o bicho, sei lá, coisa assim. Muito bom, muito bom. A menina parece contigo. É porque aquela tá com a cara assim, arregaçada. Mas ela normalmente não. Ela aparece com ela, velho, japonesa, lá, puxado, cabelinho curto aqui, ó. Assiste, é muito bom, é muito hilário esse filme, velho. E ele pega as questões da galera assim, anos 90. Eu lembro que eu faço lá, eu acho que é escrito de Vila Verde. Que é a Vila Verde? Eita, tá, então vamos lá. Onde que essas cores são utilizadas, professor? Galera, quando vocês vão criar uma imagem, criar uma logo, criar alguma coisa, vocês têm que saber qual o esquema de cor que vocês vão utilizar. Se vocês vão criar para a internet, para a televisão, que vai ser mostrado por meio de mídias digitais, vocês têm que utilizar isso daqui, ó, padrão RGB. Porque as cores... Não. Isso aqui não é ciano, não. Ali, ó. Ah, esse aqui, né? Ah, sim, tudo bem. Ciano. E que cor é essa aqui? Não. Magenta. Que cagada, hein, velho? Você nunca vai acertar uma cor dessa. Não, porque fala impressora, lembrou. Lembrou daquele dia, né? Então, olha só, quando vocês vão criar uma arte, se vocês vão divulgar ela, se ela será mostrada no monitor, na televisão, na internet, alguma coisa do tipo, vocês usam padrão RGB. Por quê? Televisão, monitores e tudo mais, elas são, para formar cor, elas usam essas 3 cores apenas. Essas 3 cores. Só. Vocês já compraram fita de LED RGB ou lâmpada RGB, que ela mostra qualquer cor
Lâmpada de LED. Lâmpada de LED. Elas são todas cores. Exatamente. E o que é o RGB? Quando você junta o vermelho com o verde, você consegue o amarelo. Quando você junta o verde com o azul, você consegue o ciano. Quando você consegue o azul com o vermelho, você consegue o magenta. Se você unir todas as três cores, você vai conseguir o branco. O branco, ele é a elevação máxima de todas as cores. E que cor que eu consigo se eu apagar todas as cores? Não, se eu apagar, remover todas as cores. Se não há cor, não há luz. Se não há luz, é preto. Tá? Então, as cores no RGB é diferente do que vocês aprenderam lá na escola em artes. Em artes, vocês falaram sobre o CMYK. O que é o CMYK? É o ciano, o magenta e o yellow. Tá? Essas três cores aqui são utilizadas na impressora. Quando você compra uma impressora Booking, por exemplo, ela tem 4 tonéis de tinta. Uma tinta preta, uma tinta magenta, uma ciano de impressora? Pra quê? Sei lá. Não, do nada. É sério. Se fosse no cabelo, não falava, mas na roupa. Fazer desenho, não. Então, galera, continuando. Quando se junta a todas as cores no CMYK, você consegue a cor preta. Olha a diferença do RGB. Quando você junta todas as cores, você consegue cor branca. No CMYK, você consegue preto. Professor, quando eu vou imprimir alguma coisa, eu tenho que fazer no padrão RGB ou CMYK? CMYK, tá, gente? Se você vai mandar para imprimir, tem que ser em padrão CMYK. E muita gente ainda não consegue entender que as cores CMYK são diferentes das cores RGB. As cores RGB elas são mais vívidas do que as cores CMYK, porque a cor CMYK é impressão. E se você imprime, você acaba saindo diferente um pouco da cor do monitor, da televisão. Quando você vê um desenho ali, uma foto no seu celular, por exemplo, e manda ele para imprimir, ela vai vir um pouco diferente. E muita gente não consegue perceber isso. Tá? Então, aqui tem um exemplo para que vocês possam ver. O RGB, olha como é que ficaria uma imagem em RGB, uma imagem em CMYK. Tá vendo que aqui fica mais vívido, mais brilhoso, mais chamativo? Mas essa aqui é uma cor de impressão. É assim que seria impresso. E não assim. Deixa eu ver se na televisão dá para ver. Dá. Porque até dessa televisão para o meu monitor existe diferença de cor. Tá? Os monitores de vocês também existe diferença. Né? Porque alguns monitores estão configurados de uma maneira, a televisão está configurada de outra maneira. E isso aí rola um processo muito grande, assim, de dor de cabeça, para tentar definir a cor certa. Outra coisa muito importante são as cores Pantone, tá? Que é um sistema de cor criado por Lawrence Herbert, né, da empresa Pantone de 1963. O que acontecia? Esse primeiro produto, né, estavam com guia, foi chamado de guia Pantone, que consiste em um grande número de pequenos e finos cartões onde tem umas cores criadas em laboratório. Então, quando algum cliente é um cliente mais exigente ou uma empresa muito grande, ele quer uma cor personalizada, ele acaba pedindo para que vocês usem cores Pantone, que é cores exclusivas. Então, por exemplo, esse vermelho aqui, olha só que legal. Esse vermelho, que é um vermelho meio tomate, esse é o código da cor, é o 2035. E isso faz com que... Mas você tem que falar, ó, é o Pantone 2035. Ele vai buscar exatamente essa cor. Tá? Mas por que foi criado isso? Porque no CMYK também existe um padrão de cor e no RGB também existe um código de cor. Tá? Quando você vai passar uma cor, nos programas, eu vou mostrar aqui no Paint para que vocês possam ver, que é mais fácil. Deixa eu botar uma cor aqui qualquer. Vou pintar.
ou no editor de cores, olha que legal. Se você escolher uma cor aqui, ó, ela vai me passar uma coisa chamada RGB. Ó, o vermelho está 162, ou seja, é o R. O G dele é 38, que é o green. E o blue, que é o azul, é o 215. Isso é uma cor RGB. E olha só que legal que eu vou fazer. Vai ser meio loucura que eu vou fazer aqui agora. Vocês vão falar, nada a ver, professor. Eu vou pegar essas cores que tá aqui, ó, 162. A outra cor é o 38. A outra cor é o 215, né? É o RGB. Eu vou usar essa cor aqui para pintar, para que vocês possam ver. Vocês sabem a calculadora de vocês, que o computador tem? A calculadora, existe uma calculadora chamada calculadora de programador. E olha que legal que ela faz para mim aqui. Isso aqui que eu passei é o RGB, tá? RGB. E esse aqui seria o código RGB da cor. Tá? Só que aí, se você virar um programador, virar um design gráfico, um web design, alguma coisa, às vezes você precisa passar a cor em código. E esse camarada aqui, ele consegue converter para mim essa calculadora. Então, olha só. 162, 11 horas. O hexadecimal dela é o A2. Então, vou botar aqui, ó, A2, tá? Que é a primeira cor. A cor 38, ela vai mostrar o hexadecimal 26. E a cor 215, ela vai me mostrar o hexadecimal dela D7. Isso aqui é exatamente essa cor aqui, só que em hexadecimal. Se eu pego essa cor e colocar no Google, só para vocês poderem ver, o jogo da velha e esse código que eu copiei de lá. Olha o que ele vai trazer para mim. Exatamente aquela cor que foi passada. Aqui, na verdade, o Google ele já fornece para a gente qualquer cor, né? Você escolhendo a cor, você consegue encontrar tanto o RGB dela como o hexadecimal. Aqui o Google ele já consegue trazer para vocês a cor em hexadecimal e já transmitir o RGB para facilitar a vida do programador, desenvolvedor e tudo mais. Mas, antigamente, para a gente descobrir uma cor, o código da cor, quando a gente não tinha o Google para fazer isso, eu usava o Paint e fazia isso aqui. Então, você imagina, converter cor por código. Aí, muitas vezes, a gente acabou decorando, mas né, isso aqui seria o hexadecimal, só para vocês poderem ver aí, né, que dá para fazer, dá para encontrar a cor utilizando as próprias coisas que tem no seu computador. Mas vamos lá, continuando para finalizar aqui. Atividades, né? Vamos lá para começar as atividades. Foram dadas para vocês 4 empresas. Escolha uma e crie o esboço de uma logo, né? Para a empresa no papel. Tá? Vocês vão desenhar no papel. Pega uma folha branca, uma folha de chamex aqui na escola, eu vou pegar a folha ali para vocês. Tá? Tente criar esse esboço no site Logomark. E eu vou mostrar para vocês como utilizar o site agora. Provavelmente você não irá conseguir reproduzi-la igual, mas tente o mais próximo possível. Envie uma foto, né, ou print dos dois. Tá? O nome das empresas é Redflix, Tucanos, Redflix é um streaming de filmes, Redflix, tá? Não é Netflix. Tucanos é uma empresa de roupas, a Tebra é uma academia de tecnologia brasileira, a Tebra significa isso, Academia Tecnológica Brasileira, e o EIGT, uma empresa de computação gráfica. Tá? Que a gente fez um plágio da Seven. Tem a Seven, a gente tem a EIGT, entendeu? Enfim, deixa eu mostrar como é que usa o Logomark. Né? Você clicando aqui, vai ser levado para o site Logomake, né? Que é isso aqui, ou Mark. Vocês vão chegar aqui no site, vocês vão clicar em Start My Design, tá vendo? Só clicar. Ele vai abrir agora ele criou um aplicativo para isso.
E olha como é fácil mexer com isso aqui. Por exemplo, vamos imaginar que eu vou criar uma logo aí para a empresa de tecnologia, né? Eu vou procurar aqui dentro, ó, clico aqui dentro, procuro por computer e boto para pesquisar. Tem que pesquisar em inglês, tá? O nome, então, na dúvida, abre o Google Tradutor, para facilitar. Ele vai te dar vários ícones, ele vai te mostrar ícones, tá? Ele não vai trazer logo pronto, ele não vai trazer nada disso, tá? Mas ele vai te entregar ícones. Não Né? pode copiar, tipo, uma outra, né? Não, de alguma outra empresa, não. Vocês vão criar de vocês. A forma de copiar, assim, no sentido de se inspirar em algumas coisas. Se for usar como inspiração, pode. Se for usar como plágio, cópia descarada, não. Copia, mas não faz igual, sabe? Então, até pode, mas não faça igual. Por exemplo, vou pegar esse aqui, ó. Gostei desse PCzinho aqui. Vou clicar e vou colocar. Você consegue editar as cores aqui. Olha aí, você consegue trazer a cor que você achar interessante. Aí eu vou saber se você leu o conteúdo extra que a gente deixou para psicologia das cores. Porque em psicologia das cores, lá no conteúdo extra, tem a parte para vocês abordar as cores certas, tá? Eu vou deixar mais aqui numa cor mais... E eu vou dar o nome da empresa e, sei lá, deixa eu pegar um texto aqui, ó. Que vocês têm a opção de texto, você clica, ele vai criar a caixa de texto para vocês. Eu vou chamar de Luca. Né? Depois que você escreveu o texto, você tem a opção de fontes aqui em cima, onde você pode escolher algumas famílias de fonte, como 3D, decorativa, enfim, tem vários tipos, ó, simples e moderna. Depois que você escolher, você ainda pode escolher a fonte, tá? Porque aqui são as famílias da fonte e aqui é a fonte que você pode escolher. Então, vou pegar uma fonte mais grandinha. Eu vou duplicar esse texto. Ctrl+C, Ctrl+V, e vou escrever tecnologia e informática. Eu vou mudar a fonte para uma fonte menos gordinha. Você consegue redimensionar, você consegue fazer tudo que você imaginar aqui. Quer dizer, quase tudo. Ó, vou fazer e vou deixar o símbolo em cima, vai ficar melhor para mim. Ó, você consegue centralizar, ele vai te dando linhas guias. A minha logo vai ser assim. Eu vou usar a mesma cor que eu usei aqui em cima, ó. Então eu clico, vejo a cor, copio o código hexadecimal, venho na outra, também colo a cor, e a cor ficou igual, que eu vou usar mais para um laranja ou um vermelho aqui, ó. Olha aí, minha logo criada. Rapidinho. Se você quisesse utilizar alguma forma, vocês têm formas aqui embaixo. Tá? Aí tem círculos, tem quadrados, triângulos, tem ring, né, que é aquela parte externa apenas. Tem algumas brushes, tem estrelas, tem várias coisas que vocês podem estar fazendo. Inclusive, se vocês quiser, eu quero botar uma sombra, professor, você pode dar um Ctrl+C, Ctrl+V, né? E essa da frente aqui você pinta de uma cor escura, por exemplo. Né? E aqui do lado a gente tem as layers, que são as camadas. Tá? É só você pegar essa nova que está por cima e trazer para baixo da outra. Olha lá. Você consegue, né, trazer ela para baixo um pouquinho. Olha aí que legal. Vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V nessa aqui também. Nossa, que vai ficar horrível se fizer isso. Pronto, minha logo. Como é que eu faço para salvar? Vocês vêm aqui, ó, nesse disquetezinho que tem aqui em cima, que é o Save Logo. Vai clicar nele. Aí ele vai tentar de toda maneira te vender o pacote. Você não vai comprar, você vai fazer assim, você rola para baixo
E aqui está assim, ó, download em baixa resolução PNG file, ou seja, o arquivo de baixa resolução. Então, você vai clicar aqui. Aí ele vai te trazer essa janelinha, você vai aceitar os termos, e aí ele deixa, ó, download grátis em baixa resolução. Download do arquivo grátis em baixa resolução. Você vai clicar, espera, ele vai pedir para você salvar. Salvar aqui na área de trabalho, por exemplo. Ó, salvei. E minha logo aí está em PNG. O fundo dela é transparente. Eu consigo jogar em cima das outras imagens depois, se eu precisar, beleza? Então, esse é um exercício, né? O outro exercício... Oi. É uma das empresas. Uma delas, não precisa ser todas elas. Aqui o conteúdo esse de psicologia das cores. Por que eu estou falando de psicologia das cores várias vezes? Porque, por exemplo, você não pode montar uma empresa de comida com a cor que é voltada para o hospital. Você não pode montar uma empresa de cor, de uma escola com uma cor voltada para, sei lá, vamos supor, eu quero montar, sei lá, uma escola com a cor voltada para a comida. E isso pode dar problemas, o cara pode não se sentir bem no ambiente. Existe toda uma psicologia por trás disso. Outra coisa, atividade prática, né, que é essa que eu pedi para vocês, é para enviar aqui, e a atividade teórica está aí para vocês, e tem a chamada também, que é para ser respondida. E assim que eu terminar, eu vou pegar e vou soltar o vídeo, tá? Dá para fazer pelo celular, sim, João. Dá para fazer pelo celular. Alguém tem alguma pergunta ou alguma dúvida? Tentem fazer essa atividade o quanto antes. Vocês têm até 11 horas aí, dá para fazer, tem meia hora para fazer, né? Fazer um desenho, mas eu vou deixar para vocês têm livre para entregar até a próxima aula, tá, galera? Esse exercício, beleza? Mas entreguem. Vocês estão aqui, já pode fazer agora, né? Eu vou parar a gravação da aula.